CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 15 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani, a Olga e a Ali e nós vamos falar de dois temas muito atuais e que certamente estão gerando muita dúvida aí no público condominial. Vamos falar de assembleia virtual e sessão permanente. Foram duas alterações muito recentes provocadas por uma lei, né, que acabou alterando alguns artigos do Código Civil e aí deixou o pessoal um pouco confuso, mas nós vamos esclarecer na prática como é que vai funcionar. Quem que pode começar? Falando aí pra gente. A dona do roteiro. A dona do roteiro. Gente, meu roteiro sofreu um acidente. Lembrando que o roteiro da Dani tá todo molhado. Tá todo molhado. Se ele rasgar aqui, ó, não é culpa minha, tá? Mas tá tudo certo, dá pra ler. Mas isso não acontece no virtual. Não. Né? A gente tá na transição ainda. Já é um ponto. Um ponto positivo. Gente, o que eu acho? Eu achei muito legal isso daqui. Qual que é o número da lei? Que eu esqueci. Lei número 14.309/2022. Tá? Alterou o Código Civil, artigo 1354A, incluíram no Código Civil. E é muito legal, e eu acho que isso aqui veio de uma consequência da pandemia, que a gente foi obrigados a ter assembleias virtuais, senão a coisa não acontecia, né? Então, foi uma evolução, acredito eu, uma atualização extremamente necessária para o condomínio, porque a gente já tem estudos e pesquisas que aumentaram e muito o número de participação nas assembleias dos condôminos. Muita gente antes não ia e acabou que, por ser virtual, eu posso fazer da minha casa, no conforto do meu lar, a pessoa participava. E isso deu mais quórum para as assembleias e para as votações ali necessárias. E a Assembleia Permanente, eu também acho que é uma grande evolução para o nosso direito. Por quê? Porque era muito difícil, dependendo do quórum e do motivo dessa aprovação ali no condomínio, exigia um quórum especial que era praticamente impossível, né? Assim, né? 2/3 dos condôminos, unanimidade. Gente, quando que a gente vai ter isso numa assembleia presencial e uma assembleia única? Sim. Era praticamente Acaba nulo. Eu acho que a gente podia até, desculpa, imagina. Talvez, assim, por questão, né, didática, falar primeiro só da assembleia virtual e depois da permanente, porque eu acho que a permanente até a palavra é meio confusa, né? Tu fez uma tomada aqui das alterações, mas eu acho que a gente podia trazer agora, talvez... Vamos começar pela Assembleia Virtual. Eu só quis introduzir que a permanente é uma atualização que eu achei incrível, assim, no nosso mundo atual. Como a lei, ela tem caminhado para atualizar conforme o que a gente está vivendo hoje. Tem muita lei que a gente vê que não faz mais sentido, principalmente de condomínio. A gente vê que tem coisas que não faz mais sentido, porque a gente já está em outra... São esdrúxulas, né? Já está em outra situação de modo de vida, de contexto, de modernidade. Então, é muito bacana ver que tem uma lei nova que atualizou ali, para que a gente coloque uma coisa mais prática. Eu gostei que a redação, ela traz, assim, palavras muito do dia a dia mesmo do condomínio. Eu também, assim... E bem explicada, não sei de quem é o porque projeto, mas eu gostei. A Dani vai falar mais sobre isso, mas ela coloca todo um roteiro de como fazer, não é? Ela só não joga só no ar. Só a possibilidade, tem um passo a passo ali. E o que fica sujeito à interpretação, né? E o que é requisito, o que é necessário. Então, é bem legal. Mas vamos lá, acho que começar pela Assembleia Virtual, isso, né? Que é uma novidade, estava acontecendo durante a pandemia, mas ainda, de certa forma, a gente não tinha essa lei que regulamentou. Essa lei começou a entrar em vigor dia 9 de março desse ano. Tinha só aquela lei da pandemia, né? Das situações emergenciais, ainda não que inclusive tinha perdido a vigência em outubro do ano passado, 2021, de 2021, ou até 2020. 2020, ela foi de março a 2020 que ela tinha expressamente uma vigência. E também, assim, não falava nada, só dizia, pode ser virtual. Né? Pode ser virtual. Porque foi o que precisou ali na praia, a gente precisava disso, né? E hoje em dia, querendo ou não, é que nem a Dani falou, é uma praticidade de condômino para condômino aqui. Você poder assistir a assembleia na tua casa de pijama, sem ter que encontrar a vizinha que quer papear. Às vezes você não quer papear. Só quer votar ali, pronto. Você não quer perder a noite inteira, você está cansado do trabalho. Então você pode acompanhar, ouvindo ali, fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Além de toda aquela segurança que a pandemia exigia, tem essa praticidade que é única. Eu comecei a participar mais do virtual. O presidente da Assembleia vai lá, silencia todo mundo e acabou o barraco da Assembleia. Você pode virar o olho em casa, pensando, ai meu Deus, lá vem aquele papo chato e pronto. Ninguém vai ver. E muitas vezes as assembleias são justamente perto do Natal, né? Final do ano, ou janeiro, quando tem que aprovar contas.
então também pode participar de outra cidade, Claro. né? E estar presente. Até o proprietário, às vezes, né? Isso. É verdade. Bom, gente, vamos lá então. O que essa lei, ela colocou pra gente? Que é possível fazer a assembleia virtual, então ela pode ser de forma eletrônica, e-mail, WhatsApp, Zoom, enfim, qualquer plataforma dessas virtuais, né? Qual que é o requisito para acontecer essa assembleia? São 2. Isso não pode estar vetado na convenção e no regimento interno. Então, provavelmente não tem, acho que nenhuma convenção ou regimento interno consta esse impedimento, porque ninguém imaginava isso, né? E também tem que ser preservado ao condômino o direito ali de voz, de debate, né? Tem que ter essa interação também nessa assembleia virtual. Eu achei um ponto positivo, né? Expressamente o direito de voz, de debate e de voto. Porque se não for para que todos possam se manifestar de alguma maneira, então não vai ser uma assembleia, né? Então ela é virtual, mas não quer dizer... Exato. Claro, tem que silenciar na hora certa, mas que o gestor ali possibilite uma inscrição de fala, ou vai ser por chat, né? Eu gostei, achei ponto positivo assim, expresso, né? E também por ser e-mail eletrônico, já ali no edital, na convocação, tem que constar todo o passo a passo de como a pessoa vai fazer para acessar essa assembleia, qual que é a forma que ela vai fazer para coleta de votos desses condôminos. Então, o síndico já tem que se modernizar ali também, né? Porque antes os editais eram pontos e pronto, fixa lá, divulga. Agora não, você tem que dar essas informações para o condômino. Mesmo, né? Tem que disponibilizar como que ele vai fazer, porque às vezes tem senhorzinhos, né, gente, que nem sabem entrar num... Eu ia comentar sobre isso. Não tá na lei, mas é uma sugestão para síndico. O seguinte, não é obrigatório aqui, porque realmente, como eu falei, não está na lei, mas é importante que o síndico pense nas pessoas que não vão ter acesso ao meio virtual. Porque isso vai existir. Eu por exemplo, eu vivo... Tem alguma coisa na lei? Não que assim não está na lei, mas, por exemplo, a lei ela fala que pode ser de forma híbrida. E pode acontecer ao mesmo tempo. Sim. A presencial e a virtual. Sim. Então, se, por exemplo, o condômino que não tem possibilidades, não tem como entrar num meio virtual, ele pode participar ali da forma presencial. Com o síndico. Por isso que também vai o síndico possibilitar isso. Eu moro num condomínio que tem muita gente de terceira idade, então é importante pensar neles, porque eles gostam de participar e é direito deles participarem, votarem. Nem sempre eles vão ter essa facilidade ou acesso a um meio virtual, então é importante que o síndico fique atento e analise ali e coloque essa possibilidade para os outros condôminos também. Sim, com certeza. Né? E tem um ponto, até que a Olga comentou que ela queria falar, que o condomínio não pode se responsabilizar pela o mau funcionamento desses aparelhos, sim, total, né? Então... Porque a gente conversa antes, tá, gente, de se reunir aqui. Mas é isso que eu achei 2 pontos positivos. Isso que vocês falaram de ser híbrido. Acho que o Brasil é híbrido, né? A gente sempre somar pluralidades. Deu uma trava aqui. Somar as diferenças e não ficar só com uma forma virtual. E também, em sendo virtual, que o condômino veja antes a sua tecnologia. Se a gente está com bateria no celular, ou no notebook, no tablet, se também tem internet fácil, não pode jogar para o gestor a responsabilidade de que o acesso a essa reunião dê certo. Que é o que a gente falou ali antes, né? Tá em dezembro, tô na casa de praia, vou participar. Ai, mas na praia não pega internet. Daí, então, procura já de antemão um lugar que tenha acesso fácil à internet. Com certeza. Por outro lado, o síndico também não pode utilizar dessa prerrogativa de fazer assembleia virtual num condomínio em que ele saiba que não vai poder, que tem vários idosos ou várias pessoas que não têm essa facilidade, que não vão, com o intuito de prejudicar a participação. Exatamente. Isso é uma opção que o código dá, não quer dizer que os condomínios têm que adotar. Então, se achar que funciona pro seu condomínio, é uma mão na roda, né? Com certeza. Se o síndico verificar ali, putz, meu perfil de condôminos não está para isso, então vamos continuar. Essa consciência também. E ampliar, né? Ampliar, porque como disse a Dani, tem que preservar o direito de voto, de voz, de debate. Então, os próprios condôminos, percebendo ali que vai ser uma reunião, por exemplo, puramente virtual,
e não é o perfil do condomínio, muita gente vai sair prejudicada, pode se manifestar e pedir a híbrida, né? Claro. Dizendo, olha, metade não vai conseguir participar, não entende internet, não tem acesso. Claro. Então, é uma nova possibilidade, a Assembleia Virtual. É com o intuito de ampliar a participação. Isso, agregar a participação, que eu acho que esse é um dos calos do condomínio. A falta de participação em assembleia. É o que a gente vê, porque é chato, é isso? Ou tem gente que acha chato, ou acaba ficando muito demorada. Então, poxa, tá no código agora a possibilidade de uma participação até mais direta, mas sem deixar também, talvez, um pouco desse jeito tradicional, né? Sim. E ela se finaliza, é importante a gente falar aqui que ela também vai se finalizar ali de forma virtual. Então, o síndico vai colher todos os votos, vai ter a somatória, e a lavratura dessa assembleia também é feita de forma virtual, tá? E outro ponto que está na lei aqui que é legal também, que o condomínio ele pode realizar uma assembleia para discutir essas normas, de como que essa assembleia virtual vai acontecer. Às vezes precisa de algum outro ponto que a lei não prevê e é cabível para aquele condomínio funcionar. Escolher a plataforma, né? Exato. Ou um padrão, vamos padronizar dessa forma. Zoom, ok. Isso. Ou WhatsApp, entende? Aplicativo do condomínio mesmo, né? Caso surja essa necessidade, o condomínio tem essa opção de realizar uma assembleia para aprovar essas normas complementares. Só uma dúvida, Dani. A lavratura virtual que você comentou significa o quê? Que daí o secretário já vai redigir a ata e vai mandar... Tá aqui, ó. Somente após a somatória e a sua de votos, né? A sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. E na prática isso significa o quê? Que ele vai lavrar eletronicamente, ele vai escrever, redigir essa ata eletrônica e já vai levar para registro. Pra registro. Eu acredito que funciona assim, que já leva para registro. E a gente pode ter assinatura também certificada, por exemplo, digital do próprio síndico ou de quem presidiu ali a assembleia. E o interessante é depois tê-la impressa, né? De novo, assim, a questão híbrida é interessante que, para quem não tem acesso também, possa ter pelo menos uma cópia impressa. E dos documentos também, acho que até fala nessa alteração, né? Que os documentos que vão trazer as informações, vamos dizer, se for uma aprovação de obras, por exemplo, serem enviados antecipadamente também de forma eletrônica. Ter eles impressos sempre, né? Quando for híbrida, mas também já enviar, que ajuda as pessoas a chegarem bem preparadas para essa assembleia. Eu acho que facilitou muito. Não, com certeza, facilitou muito. E eu acho muito importante essa questão da assembleia para definir como vai ser o virtual, porque aí você tem todo o parâmetro a seguir. Então, documentos que vão ser analisados na assembleia devem ser enviados uma semana antes. Procurações, como as procurações serão apresentadas. Então, eu acho que ter o condomínio fazer uma assembleia para definir os parâmetros de como que vai funcionar essa assembleia virtual é importante, porque daí ele já tem um roteiro para seguir, né? Acho que fica bem legal. Não fica todo mundo perdido. Não vira um oba-oba cada vez. E como é novidade isso, então pro condomínio acertar realmente é necessário, né? Sim. Até a forma de convocação, né? Pra gente também não ficar só fixo no WhatsApp. Vamos fazer essa convocação não num grupão, às vezes que ninguém lê. Não, tem que ser por e-mail para pelo menos a pessoa dar um ciente. Acho que, né, trabalhar um pouco nesses aplicativos específicos que os condomínios acessam, né? Eu acho que isso tudo vale a pena. E aí foi feita a assembleia virtual. Outro tema que já vem na cola é a sessão permanente. Isso. Essa sessão permanente, ela é bem legal também. Pra mim, assim, foi uma grande novidade do nosso código. Por quê, gente? Porque antes era muito difícil a gente ter um quórum. Quando era um tema que dependia ali de um quórum especial, 2/3, unanimidade... Era quase impossível a gente ter... Em 2-3 horas conseguir num dia ali, nessas horinhas, conseguir ter esse quórum específico. Então, a sessão permanente foi feita, na minha visão, para resolver esse problema. Mas as pessoas faziam na informalidade essa questão de pegar a assinatura depois, né? Daí tava um pouco irregular ali, né? Era o jeitinho, digamos. Mas não era sólido, né? Depois a justiça, com certeza, podia inviabilizar isso, né? Mas essa sessão permanente, é importante a gente falar que ela tem que ser aprovada ali na Assembleia. Então, agora a gente vai abrir essa sessão permanente para discutir esse assunto.
Entenderam? A maioria dos presentes ali vota. Para aprovar que aconteça essa sessão permanente, Ou né? seja, se ela não for aprovada ali naquele momento da Assembleia, ela não pode acontecer. E a por temática, maioria dos presentes. Né, que temática que vai ficar em sessão permanente, né? Vamos Exato. pensar o cenário, né? A obra. A obra, de novo, que é sempre um problema, né? Porque envolve questão financeira. Vamos fazer uma obra, então a gente está discutindo, teve outros temas que já foram vencidos, então a gente vai discutir a obra. Não temos ainda um quórum, não estamos ainda, né, maduros para decidir. Então a gente vai abrir a sessão permanente e é votada. Aí tem gente, pensem assim, que fala, mas daqui a 20 dias eu nem vou estar aqui, eu não quero participar de novo, eu já manifestei meu voto. Então, esses votos de quem já se manifestou são preservados, são computados. São computados e a pessoa não tem que participar de uma nova sessão. Se a pessoa quiser mudar o voto, enquanto durar a sessão permanente, ela pode. Tá? Então, por exemplo, eu votei que sim, mas depois mudei de opinião. Se ainda estiver acontecendo, a sessão permanente, ela pode mudar o voto até a última Assembleia. essa mudança, né? E formalizar essa mudança. Então, isso é bom ficar atento. E outra regrinha também legal é que, por exemplo, assim, foi aprovado que vai ter a sessão permanente. Então, nessa Assembleia, você já tem que sair com a data, a hora dessa nova sessão e também ela não pode ser com prazo superior a 60 dias da data dessa sessão que está acontecendo. Então, tem que respeitar esse prazo, né? Até para não ficar também tão longo e se perder. Né, gente? 2 anos depois, ninguém nem lembra. Mas ela pode vir a ser... mas ela pode vir a ser prorrogada desde que ela não passe o prazo de 90 dias. São 2 prazos, são 2 prazos. É assim, quando a gente tem a Assembleia, foi deferido lá, aprovado que vai ter a sessão permanente. A próxima sessão, ela tem que ser até 60 dias. Mas a sessão permanente inteira, ela tem que durar 90 dias. Não pode ser prazo máximo, né? Isso. De conclusão dessa votação. Então, assim, dentro né? desses 90 dias, o condomínio pode marcar diversas assembleias. Não tem um limite máximo de assembleias. Mas a segunda assembleia, depois que foi aprovada a sessão permanente, até 60 dias. Tá? Um exemplo da obra. Vamos dizer que a gente está em dúvida entre 3 prestadores de serviço. Então, de repente, a gente, mantendo a sessão permanente, marca 3 assembleias menores, mais rápidas, com cada prestador, porque quer ouvir, os condôminos querem entender bem qual é a proposta de cada um. Então, nesse caso, a gente poderia ter 3 nesse período de 60 dias, né? Então, acho que é o caso prático que vai demonstrar para o condomínio a necessidade dessa sessão permanente. E se vai ser só uma reunião, era só questão, às vezes, de amadurecer, ler documentos, ou se vai precisar de mais informação. Não, e é bom que o próprio condômino se prepare, estuda, tem esse orçamento, legal, vamos ver o que tá aqui. Às vezes, numa assembleia era tudo tão rápido, e tinha ali 2, 3 horas para resolver, e que às vezes essa decisão até prejudicava, né, o condomínio por ser tão rápida ali. Então, a sessão permanente dá essa possibilidade também do condomínio estudar aquele caso, verificar de fato o que é melhor, o que não é, tá? E também o que a gente tem que ver aqui, né? Essas atas parciais que vão acontecendo dentro da sessão permanente, elas têm que ser lavradas e repassadas aos condôminos, para que todo mundo tenha ciência do que foi discutido numa assembleia, entendeu? Às vezes, eu não participei de uma, mas tá aqui a ata, foi conversado isso, teve essas votações e tudo mais, né? Então, essas atas, mesmo que parciais, elas têm que ser lavradas. Claro, tudo bem informado, né? Tudo bem informado. 2 pontos que eu acho positivos da sessão permanente. Que uma pessoa, um condômino que participa da sessão inicial, da primeira assembleia, já votou, se manifestou, não precisa participar das próximas, né? Então tem essa mobilidade. E o outro fato, e pra mim como libriana acho ótimo, que a pessoa tem direito de mudar o voto. Às vezes se informar melhor, entender, às vezes conversar com outras pessoas e se manifestar de forma diferente. Não é assim, votou agora... Quem votou não pode nem mais participar, né? Então, legal isso. Isso soma também um amadurecimento, claro, que às vezes pode ter até um joguinho ali, né, de convencimento, mas é pra algo bom, né? E um ponto que eu acho legal também é ter essa previsão de que essa sessão permanente ela tem que ser votada em assembleia. Porque às vezes eles querem empurrar com a barriga um assunto que não precisa ser empurrado, que é urgente e tem que ser decidido naquele momento. E daí não cabe uma sessão permanente. Então, os condôminos também poderem votar no sentido, gente... Nada a ver, empurrar isso com a barriga. Vamos votar agora porque isso é urgente. E eu acho que é muito da logística, né? Por exemplo, assim, é óbvio que tem temas que vão... Geralmente, os que precisam de quórum especial, que são os mais complexos ali no condomínio. Uma aprovação de convenção. Exato. Nossa, é tão difícil alterar uma convenção com
sem essa sessão permanente, sim. antes era prática, tinha condomínios que eu participei de assembleias que a gente via, assim, era impossível. É desestimulante, né? Porque o condomínio quer atualizar a convenção, que é de 1950, E não consegue. mas sabe que não vai conseguir porque não tem o quórum, nunca tem ali todo mundo para votar. Então, a sessão permanente também vem para resolver isso. Juntando né? os dois, né? Uma possibilidade de uma assembleia virtual ou híbrida, mais a sessão permanente. Não, daí não tem mudem como. sua convenção. Quem não atualizou ainda, aproveita e já atualiza, que agora ficou um mais combo tranquilo. bem bom pro Ficou. condomínio, né? É claro, né? Lembrando aqui que tudo que é novo vai gerar dúvidas, vai gerar algumas repercussões, vai gerar avanços, mas também vai gerar algumas problemáticas, né? E aí, nada como tempo pra coisa ir se assentando, porque eu acho que o hábito, o cotidiano e a cultura de cada condomínio é que vai dizer muito de quais procedimentos, quais rotinas vão consolidar, né? Você vai se adequar a isso também. Tem um condomínio Exato. que vai preferir fazer como era antes e tudo bem. Então, aqui a gente dá algumas sugestões, claro, mas o síndico vai sentir também isso. Sim. Né, É de legal acordo que isso é com uma o perfil. possibilidade, né? Assim, de melhoria para o condomínio. Se o síndico achar que isso não cabe para o condomínio dele, ok, continua fazendo como funcionava e tá tudo Mas certo. eu achei um ponto muito legal, assim, um avanço da legislação, assim, incrível. Porque normalmente está tudo tão travado e isso aí vem, assim, pra... Poxa, que legal. E mostra a força dos condomínios, né, gente? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais regras, assim, ampliando a potência dos condomínios, porque é a realidade, o crescimento nas grandes cidades, nas menores. A gente fala muito de condomínio residencial, mas também tem condomínio, né, empresarial. Então, tudo isso vem pra somar, né? Com certeza. Acho que é isso, gente. O que Acho que foi, é... né? Meu roteiro molhado aqui, ó, deu certo. Ele não rasgou. Deu tudo certo, ela Sobreviveu. preservou esse roteiro aí. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.